E aí galera, beleza? Sou o Ricardo e esse é o Tamo Viajando. No vídeo de hoje a gente vai falar para vocês sobre planejamento da nossa viagem. Então nós dividimos o vídeo em algumas etapas e aí a gente vai abordando a cada etapa conforme foi feito aqui em casa. Não é uma regra, mas serve de dica, porque muita gente pergunta pra gente: pô, mas como é que vocês conseguem fazer? Você contratou agência, você fez tudo por conta, fica muito caro, não fica? Então a ideia é a gente passar para vocês exatamente o passo a passo para você organizar a sua viagem. O que a gente vai fazer aqui foi feito para a gente poder ir para Nova York e para Orlando, mas serve para você fazer qualquer tipo de viagem, seja para o litoral norte, para o interior, para outros estados. Ative o sininho para você receber as notificações, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é muito importante também, deixe dicas pra gente, comente os assuntos que você tiver dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade, que a gente vai poder responder isso daí para vocês. Beleza? Vamos lá? Bom, o primeiro ponto que a gente vai falar é o planejamento das datas. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, definir na sua empresa lá qual é o período que você vai sair de férias e por quanto tempo você vai sair. Em cima dessa definição é que você vai conseguir ver datas de hotéis, passagens de avião. Então, tudo isso feito com bastante antecedência. No nosso caso, a gente fechou essas datas de viagem já no começo do ano. E aí, quando chegou em maio, abril, maio, a gente já sabia qual era o período que a gente ia sair de férias. E aí ficou mais fácil procurar as passagens de avião para a gente começar. Então, defina primeiro quanto tempo e qual período. Ah, eu quero pegar inverno, eu quero pegar verão. Vai ser inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul? Ou vai ser verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul? Vou fazer viagem internacional, nacional? Tudo isso vai impactar diretamente quando você definir qual é o teu período de férias. Quantos dias você vai ficar? Vou ficar 20 dias de férias, 10 dias de férias, 15, uma semana, 3 dias? Tudo isso entra no pacote. Você precisa ter esse controle primeiramente para você saber qual é o lugar que você vai escolher para poder passear. Qual é o segundo passo? A verba. Quanto você vai ter para poder investir nesse passeio? Lembrando sempre que viajar é uma escolha. Então, assim, se você quer viajar, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas, a menos que você ganhe bem o suficiente para pagar passeios de final de semana, almoço, jantar, pizza, presente para amigo, presente para amiga, não sei o quê, e ainda você tem um dinheiro para investir numa viagem. Não é o nosso caso, então a gente fez escolhas. Então, tiveram finais de semana ou tiveram alguns passeios, feriados, que nossos amigos chamaram a gente para ir viajar e a gente declinou para poder economizar aquela grana e aí investir sim nessa viagem para Nova York. O terceiro passo é referente ao passaporte. Então, se você vai fazer uma viagem para o exterior, países que não são do Mercosul, você vai precisar de um passaporte. O custo de um passaporte hoje está girando em torno de R$ 257 e ele leva aproximadamente 2 semanas para ficar pronto. Isso vai depender muito de cada escritório da Polícia Federal. Alguns escritórios saem mais rápido, outros escritórios saem mais lento. Mas pense já com antecedência. Então, estou fazendo uma viagem que vai exigir o passaporte? Já vai na Polícia Federal, entra no site, se agenda tudo pelo site direitinho, é tranquilo. E aí você fez o agendamento, pagou as taxas, você vai na Polícia Federal, já tira a fotografia, coleta as impressões digitais e eles emitem o passaporte. É super tranquilo, não tem nenhuma dificuldade. A necessidade que pode surgir dependendo do país que você viaje é a solicitação de vacinação contra a febre amarela, ou algum outro tipo de doença, como sarampo, doenças que são infecto-contagiosas. Então, é sempre bom verificar no site da embaixada do país que você está indo se é necessário apresentar carteira de vacinação. O país que você vai, ele exige visto? Se o país exige visto, mas eu não sei se ele exige. Bom, se você não sabe se ele exige, entra na internet no Google e digita lá: quero fazer uma viagem para o Egito.
Preciso de visto? O Google vai te falar se vai precisar de visto ou não. E aí você vai até a embaixada e emite o visto. No caso para os Estados Unidos, precisa sim de visto. E aí você tem que fazer a entrevista no consulado americano. Existem vários vídeos aqui no YouTube dando dicas de como fazer a entrevista, o que você precisa ter, o que você não precisa ter. Eu não vou entrar em detalhes de visto porque não é esse o foco do nosso vídeo. Mas se você digitar aí, você vai achar bastante vídeo ensinando como que é o passo a passo para você tirar um visto no consulado. A verba do visto americano está hoje em US$ 160. Isso é data de hoje, dezembro de 2019, tá? Então, se precisar de visto, vai no consulado e emite o visto. Eu já sei quando eu vou, eu sei qual é a verba que eu tenho, quanto tempo eu vou passar nesse lugar. Se eu preciso de documento como o passaporte e visto, então agora o que eu vou fazer? Eu vou atrás de passagem aérea. Então, por destino que eu vou, eu preciso fretar avião, né, comprar uma passagem de avião, ou eu posso ir de ônibus, ou eu vou de carro. Então, escolher qual é o modal, né, qual é a forma que vai me levar da minha casa até o destino. Se for passagem aérea, como é o caso que a gente foi para Nova York, então você tem alguns sites que te ajudam a escolher a melhor passagem aérea. Então a gente, por exemplo, pode entrar no Google Flights, no Decolar, no Submarino Viagens. Esses sites eles vão te ajudar com várias companhias aéreas de uma vez só. Então ele vai te dizer, tem essa e essa companhia. Os preços delas são esse, com uma parada, com duas paradas, sem parada nenhuma. E aí você vê o que melhor te atende. De repente você não tem nenhum problema de fazer escala, você vai conseguir passagens aéreas mais baratas. Porém, você demora mais tempo para chegar no seu destino. Isso é muito importante que esteja claro que você vai ter um tempo a mais de deslocamento. Bom, tenho toda a documentação, sei quando eu vou, sei o tempo que eu vou permanecer, comprei já minha passagem aérea. Se eu chego lá, aí eu tenho que me hospedar em algum lugar. Então, por onde que a gente costuma fazer as nossas reservas de hospedagem? A gente busca sempre no TripAdvisor, que é um site que vai sempre me mostrar qual é a opinião dos viajantes sobre determinados hotéis. Eu procuro no Decolar, eu procuro no Submarino Viagens, Airbnb. São as opções que a gente usa para poder sempre ter uma referência. Lógico, a gente conversa com outras pessoas que também já foram, pede dicas, e aí a gente checa no TripAdvisor qual é a opinião daquele hotel, daquela hospedagem, daquele camping. Então, o TripAdvisor ele vai ser uma grande ferramenta, uma grande ajuda para você nessa busca de uma hospedagem. Assistir vídeo de outros viajantes ajuda muito a gente a poder fazer o planejamento da nossa viagem. Por quê? Porque você tem estilos de família diferentes. Então vai ter gente que prefere andar de carro, tem gente que não se importa em pegar transporte público, tem gente que vai querer andar só de metrô, tem gente que vai querer andar de metrô e carro. Verifique, né, nos vídeos que a gente tem no YouTube, qual é o transporte que mais se adequa ao teu estilo de vida. Se você tem criança, se você é sozinho, se você está acompanhado da sua namorada, da sua esposa, isso vai interferir diretamente no teu tempo de deslocamento, nos teus passeios. Pense que se você alugar um carro, você vai ter despesa com gasolina, você vai ter que arrumar lugar para estacionar, e aí geralmente estacionamento é pago. Se você está só com transporte público, é pegar e descer, só que daí você corre riscos de, por exemplo, chuva, intempéries, de greves. Então, coloca tudo na balança, qual é a melhor forma de você se deslocar e aí você faz a escolha. Por onde que a gente costuma fazer a locação de carro? Eu já aluguei carro pela Hertz, eu já aluguei carro pela Trift, eu já aluguei carro pela Alamo.
Digo para vocês com toda certeza, a Thrift não me atendeu bem. Cheque com antecedência se nesse teu deslocamento você precisa ter ticket de pedágio, porque esse ticket de pedágio ele vai entrar no teu custo. Como que eu vou fazer esses passeios? O ideal é você pegar o calendário, dentro do período que você planejou de uma semana, 5 dias, 15 dias, dividam os dias e já veja o que tem, quais são as atrações que tem na cidade. Então, nesse destino que você está indo, o que você vai buscar? Puxa, eu vou pegar parques, eu vou buscar aquário. Você tem que ver as atrações que esse local oferece e aí divida por dias. Deixa lá um período para você passear. Se for caso de você fazer compras, deixe também um período reservado para compras e aí você pensa o seu dinheiro já, que dias de compras você consome mais do que talvez dias que você vai fazer outros passeios, né? E aí, dentro desse calendário, o que você consegue fazer? Se você não se planejar com relação a esse calendário, do primeiro dia eu vou fazer passeio em parque, segundo dia eu vou visitar um zoológico, no terceiro dia eu vou fazer compra, no quarto dia eu vou ver restaurantes, no quinto dia eu vou para outro parque. Você consegue ter maleabilidade em caso de, por exemplo, de chuva. Então você planejou que hoje você faria um parque, mas pô, tá chovendo. Você não vai aproveitar o parque com chuva. Então o que você faz? Você pega o dia de compra, joga ele para o dia de hoje, que está chovendo, e você vai fazer compras. Então, porque você vai passar muito mais tempo dentro de loja. O Google tem um serviço que chama My Maps. Eu vou colocar para vocês aqui no link, né? O Google My Maps, ele não é o Google Maps, ele é o Google My Maps. Não sei por que ele disse isso. Ali você consegue usar ele mesmo quando você não tem sinal. Você já deixa esse mapa baixado no teu celular e aí você consegue fazer o roteiro dentro do My Maps de uma forma que você separe por dias e aí as atrações que você vai visitar. Então, o My Maps ele te ajuda bastante a fazer essa roteirização dos passeios. Ingressos para as atrações. Eu costumo comprar os ingressos das minhas atrações Decolar e Submarino. Também faço cotação com agência. Eu costumo comprar, fazer cotação com 2 ou 3 agências. Quem me atende muito bem é a Estela Barros. Mas vira e mexe, os ingressos da Estela Barros, não estão no preço tão bom quanto o Decolar. Decolar sempre acaba me dando, por exemplo, você compra 4 dias de parque e ganha mais 4. Então, acaba sendo bem atrativo. O lado bom da agência é que você só chega para a agência e fala assim, eu quero isso, isso, isso. Eles se viram, eles compram, organizam para você e te manda já tudo direitinho. Então, você não tem o trabalho de procurar isso daí. Por fim, não se esqueça, você está indo para um outro país, que vai falar outra língua, que vai ter hábitos diferentes dos seus. Então, se você tiver uma dor de dente, se você tiver algum probleminha de saúde, que precise de uma internação, que precise de um socorro médico, tenha o seguro de viagem. Não pegue o seguro mais baratinho, não precisa ser o mais caro, mas faça um seguro de viagem decente. Pensa, é a tua saúde em um país que fala outra língua, que tem outros hábitos. Se você economizar com isso, é um risco que você está correndo de bobeira. Eu costumo fazer cotação com a Mondial, é uma agência francesa. Eles têm preços muito bons. Eu vou colocar para vocês o link da Mondial, que é quem nos atende, para que vocês possam fazer consulta. Fica de dica só porque eu fiz dessa forma. Se você quiser seguir, podemos até passar para vocês os arquivos para que você possa seguir esses arquivos e fazer também o seu planejamento. Espero ter ajudado. Então, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo, ative o sininho e se inscreva para receber mais vídeos como esse. Beleza? Até a próxima, galera. Valeu!